3. Também a mesma coisa. É o mesmo argumento. Fazer só uma. Fazer mais essa vez. E se o P é maior do que 3? Se o P é maior do que 3, então. Ó. Quem é f de x? Quem é? Então, o P pertence a que intervalo, hein? A 3 mais infinito. 3 mais infinito, que é uma vizinhança aberta de P. E nessa vizinhança, quem é o f de x? Quem é? A função invertida. É x ao quadrado menos 9 sobre o quê? X menos 3. Qualquer que seja o x nessa vizinhança. Logo, aí é aquela história. Qual é a conclusão daqui? Qual é? É que a f, tá? É igual a essa função numa vizinhança aberta e estrita de P. Então, se essa função tem limite, essa também tem. Daí, logo, o limite de f de x com x tendendo a P é o limite com x tendendo a P de quem? De x2 menos 9 sobre x menos 3, que é igual a quanto? No próximo exemplo você vai ver a força disso aqui, tá? Que eu estou dizendo. Isso aqui vai ser quem? P2 menos 9 sobre P menos 3. Mas quem é isso? É o f de P. Daí a f é contínua em P. Olha, eu estou usando esse resultado. O resultado que eu estou usando é: se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, se uma tem limite, a outra também tem, os limites são iguais. Então, quando eu passo daqui para cá, eu estou usando isso, tá? Eu estou usando isso. Você vai ver, ó, você vai ver isso aqui. Conclusão é que a f é contínua, essa função f aí, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então f ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então você tem uma conclusão aqui, é que portanto a f é o quê? É contínua em P, qualquer que seja o P real. Ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Vamos, quanto tempo aí? Começou? Vamos ver um exemplo, um outro exemplo, ó. Seja G de R em R, a função dada por G de x igual a x3 menos 6x, se o x é maior que ou igual a 1, tá? E é 1 mais 2x se o x é menor do que 1. Essa função é x2 menos 6x. Olhe bem, ó. A função é g de R em R. Ó, eu não falei aqui, mas o P, tá? Em todos os casos, o P satisfaz essa condição aqui, ó. Tá no domínio da função, tá? Tá bom? Porque o domínio da função quem é?
É os reais. Então eu não tenho nem me preocupar com isso, tá? Eu só tenho... Como o domínio das funções é os reais, então todo o P está no domínio. Então para eu verificar se é contínua, basta verificar se o limite de f de x com x tendendo a P é igual a f de P. E é, né? Agora considere essa função aqui, ó. Ela é contínua em todos os pontos do seu domínio? Vamos ver. Vejamos. Olha aqui, ó. Primeira coisa que você observa é o seguinte. Tens duas coisas. O g de x é igual a quê? É igual, tens 1 pertence ao domínio da G, tá? Porque tá 1 tá no domínio da G. 1 tá no domínio da G. Vou frisar bem, ó. O 1 está no domínio da G, isso aí é claro que está, né? Mas eu vou deixar aqui para destacar. 1 está no domínio da G. Quem é G de x? G de x é x2 menos 6x. Qualquer que seja x no intervalo 1 fechado mais infinito. E quem é o G de x? G de x é 1 mais 2x, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos infinito 1. Como eu não falei limites laterais e nem das propriedades decorrentes, eu vou usar a última proposição da aula passada para mostrar que não existe o limite dessa função no 1. Como? Da seguinte forma. Se existe L real tal que o L é o limite de f de x com x tendendo a 1, então, eu concluo duas coisas. O L vai ser o limite com x tendendo a 1 de x2 menos 6x. Alguém é capaz de argumentar comigo por que o L vai ter esse limite? E quanto é esse limite? Quanto é o limite de x2 menos 6x quando x tende a 1? Quanto? Menos 5. E alguém é capaz de argumentar comigo por que essa minha conclusão está correta? Hã? Não, mas que eu sei que é uma função polinomial. Esse limite aqui eu sei. O que eu quero que você argumente comigo é por que L é esse limite? Por que se o L for o limite de f de x com x tendendo a 1, então por que o L tem que ser esse limite? Está perguntando se porque tem que ser aquele limite em vez do mais 2. Como? Você está perguntando se, por exemplo... Não. Olha, ó, se existe L real, tal que L é o limite de f de x com x tendendo a 1, por que o L é isso aqui? Por que L é o limite dessa função? Hã? Não, eu não falei limite lateral. Essa é a questão. Eu não falei limite lateral. E eu disse, eu não vou argumentar porque eu não falei limite lateral. Então, não é correto eu usar. Como é que eu vou usar uma coisa que eu não falei, nem anunciei as proposições? E eu não preciso. É desonesto usar limite lateral agora.
Por que que L, vocês têm, ó, vocês precisam... Hã? Quando x for maior ou igual a 1, g de x é separado do seu x. Primeiro não é L, né? É G, né? A função é G, tá? Então já começou o erro meu daqui, né? Então, se existe L real tal que L é o limite G de x, por que que L é o limite disso aqui? Por quê? Por causa que, eu acho que é por causa do intervalo. Porque se x for igual a 1 ou maior ou igual, você vai interpretar. Certo. E daí? Por que que eu concluo? Por causa daquelas propriedades, não do polinômio. Não, não é por causa do polinômio, não. Esse limite aí, o Hã? limite é diferente, Hã? O quê? O quê? Nesse limite aí, o x não teria que ser diferente de 1? Tem. No limite o x é diferente de 1. Mas ali ele está pertencendo ao intervalo. E qual é o problema? Olha, você não está sabendo argumentar. Eu estou dizendo o seguinte: por que que o fato do L ser o limite de g de x com g de x tendendo a 1 garante que o L é esse limite? Porque a função G ela é contínua. Se tivesse alguma propriedade, a função é contínua. A função g é contínua? Eu não sei se a função g é contínua. Eu vou mostrar exatamente que não é contínua no 1. Mas se a função atende a 1. Não. Olha, duas propriedades da aula passada. Você tem que saber fazer as coisas à luz das propriedades. Por isso que eu estou puxando para as propriedades, que mais na frente só tem um jeito de você justificar as suas contas, usando as proposições. Usando as proposições. Qual é? Tem uma igualdade entre duas vizinhas. As pessoas são iguais entre duas vizinhas. Não. Primeiro que isso aqui não é vizinhança de 1. Isso aqui não é uma vizinhança aberta de 1. Uma vizinhança de um conjunto é um intervalo de uma vizinhança de um ponto, uma vizinhança de um ponto é um intervalo de modo que o ponto está no interior desse intervalo. Então, como eu estou no 1, isso aqui não é uma vizinhança de 1. Não é isso não. Qual é a proposição da aula passada que você usa para mostrar que não existe o limite? Eu quero mostrar que não existe o limite. Eu vou mostrar que não existe limite. Então, na aula passada, há duas proposições. Uma que serve para mostrar que existe o limite, que diz o seguinte: se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e uma delas tem limite nesse ponto, a outra também terá, e os dois limites são iguais. Não é essa que eu vou usar. Porque aqui eu não tenho uma vizinhança aberta e estrita de 1. Isso aqui nem é vizinhança de 1. Não é isso não. Tem uma outra proposição da aula passada. Qual é? Se duas funções coincidem num conjunto A. Se duas funções coincidem num conjunto A. Duas funções f e g coincidem num conjunto A. Um número real P é ponto de acumulação desse conjunto A. E as duas têm limite em P. Qual é a conclusão? Os limites são iguais. Então, olha aqui. Esse é o meu conjunto A. Quem é o P? É 1. E esse ponto é ponto de acumulação desse conjunto. Eu consigo me aproximar de 1 dentro desse conjunto. Agora, quem são as duas funções? Uma é a G e a outra essa daqui, que é a F, digamos. Essa função, que é uma função polinomial, coincide com a função G nesse conjunto. E o 1 é ponto de acumulação desse conjunto. Só que a função polinomial tem limite no 1. Qual é o limite da função polinomial no 1? Qual é? Então,
a G tendo limite L, o limite dela é igual a menos 5. Você tem que saber argumentar. Qual é a proposição então? A proposição é, você tem duas funções FG, lá, proposição lá, você tem que gravar. Não tem o jeito, você tem que memorizar as proposições para usá-la. Você tem um conjunto A, você tem um número real P, você tem duas funções FG. E quais são as hipóteses sobre essas entidades? P é ponto de acumulação de A. As duas funções estão definidas no conjunto A e nesse conjunto elas coincidem. O L é limite da F no P, o M é limite da G no P, porque tem os dois números reais. Então o L tem que ser igual a M. Ou seja, eu posso anunciar assim, você tem as duas funções, tem um conjunto A, tem um P. As duas funções coincidem no conjunto A, o P é ponto de acumulação de A. Se as duas funções têm limites no P, os limites são iguais. É isso que eu estou usando. A conclusão daqui é essa, quer dizer, as duas funções coincidem nesse conjunto, só que um é polinomial. Essa tem limite, é menos 5. E a minha hipótese é que eu estou supondo que L é o limite da G. Então, olha, se L é o limite da G, e a função polinomial tem limite menos 5, e as duas coincidem nesse conjunto, e um é ponto de acumulação, então os limites são iguais. Mas aí você usa a mesma proposição aqui. Aqui agora quem é o conjunto A? É esse intervalo. O 1 é ponto de acumulação desse intervalo? Não é? O 1 é ponto de acumulação desse intervalo. Eu consigo me aproximar do 1 dentro desse intervalo. Então 1 é ponto de acumulação. Qualquer vizinhança aberta e estrita de 1 contém pontos desse intervalo. O 1 é ponto de acumulação. Aí você tem que saber direitinho o que é um ponto de acumulação. O 1 é ponto de acumulação desse intervalo. Nesse intervalo, a função G e essa função polinomial coincidem. A minha hipótese é que G tem limite L. Só que a função polinomial também tem limite. Qual é o limite da função polinomial no 1? Da função afim no 1, qual é? 3. Então você tem duas coisas. O L é o limite dessa função e o L é o limite com x tendendo a 1 de quem? De 1 mais 2x. Que é quanto? 3. Isso contradiz. Eu cheguei aonde? Um absurdo. O que é um absurdo. Por isso é que eu disse, a última proposição da aula passada é para mostrar como é que se utiliza ela. Mostrando que o limite não existe, chegando no argumento de absurdo. Tá? Então, qual é a conclusão aqui? O que é o quê, hein? Que é um absurdo. Ou seja, a função G não tem limite em 1. Portanto, G não, o quê? Não tem limite aonde? No 1. E se ela não tem limite no 1, ela não é contínua. E assim, G não é contínuo em 1. Você tem que aprender a argumentar usando as proposições. Duas funções coincidindo no conjunto A. P sendo ponto de acumulação desse conjunto A. E as duas tendo limite em P, os limites são iguais. Diga.
Pronto, pode mudar.